Uma coisa muito triste e que acontece, que eu acredito que acontece e não é pouco, é que muita gente tem medo da Bíblia, de ela ser verdade. Então, se for verdade eu acredito. Se não for, aí tá, tanto faz. Esse é o em cima do muro. Eu já ouvi dizer por outros crentes que sabem algo sobre a Bíblia, sobre Jesus, que Jesus abomina quem fica em cima do muro. Se acredita na Bíblia, acredita na Bíblia. Os fatos que acontecem ali são verdade. Se não acredita, nem te preocupa, porque não vai mudar nada pra ti. Se tu tem um respeito por medo, pra ti não muda nada. Ou tu acredita ou tu não acredita. Isso fica bem parecido com o que os judeus discutiam entre eles em João 10, versículo 20. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouves? Ou seja, Jesus ele fazia o bem para as pessoas, falava sobre o bem, e elas ainda maldiziam dele. Hoje é a mesma coisa. As pessoas conhecem de ouvir falar que seja, mas sabem que Jesus era uma pessoa que buscava o bem para todos. E mesmo assim, desprezam. O que acontece nessa parte de tu acreditar realmente é que tu é visto como um louco, uma pessoa insensata. Quem fala sobre a Bíblia acaba sendo ridicularizado pelos próprios que se dizem cristãos. Se tu é uma pessoa que realmente acredita na Bíblia, não só por medo, mas porque tu acredita nas palavras que nela existem e nas profecias que nela se apresentam, busca cumprir o que se pede. Te posiciona, seja verdadeiro. João capítulo 10, versículo 22 até o 28. Os judeus daquela época são o povo de hoje, que lá naquela época Jesus fez diversos milagres, todos viram e ainda permaneciam com desconfiança. Hoje nós recebemos vários operar de Deus e mesmo assim a gente fica desconfiando se não foi de outra fonte, se não foi sorte, se não foi... Mas o mínimo é acreditar que foi Deus mexendo na nossa vida e nos ajudando, nos cuidando. Aqueles que não confiam em Jesus podem ver o que for, pode acontecer o que for na vida, que eles vão continuar sem acreditar e permanecem cobrando, como se ele tivesse que provar algo para alguém. Veio para ajudar e ensinar, disse o que tinha que dizer, testificou o que tinha que testificar, apresentou o que tinha que apresentar. E aí cabe a quem realmente acredita seguir tudo isso que ele deixou.
porque de nada adianta ele continuar, permanecer fazendo coisas e milagres e ações para pessoas que de qualquer maneira não vão acreditar que foi ele que operou esses milagres, essas ações. Aqueles que seguem e acreditam em Jesus, eles fazem independente de verem na frente deles todas esses milagres, essas ações. Por meio de testemunhos, por meio dos ensinamentos, eles já identificam que aquilo ali é o correto e é aquilo ali que eles buscam e pretendem para a vida. O versículo 29 e o versículo 30 não tem o que dizer. É o poder de Deus, o poder de Jesus e o que ele é. Cada um acredita nele da forma que ele se apresenta para cada um. Para mim, Jesus é Deus. E aquilo que ele guarda, que ele protege, as pessoas que ele sabe que são dele, essas ninguém pode tocar de forma alguma. Capítulo 10, versículo 31 ao versículo 38. Os homens, porque não acreditavam em Jesus, eles condenavam Jesus. Por mais que possa ser entendido em várias menções, até onde já foi lido, Jesus em nenhuma delas afirma de fato que ele é Deus, falando com estas palavras: eu sou Deus. Tampouco deuses, que eu acredito ali naquela parte do versículo 34, que ele esteja falando sobre homens ou as estatuetas, essas coisas assim que os homens antigamente adoravam. Criações de crenças variadas que se colocavam como Deus, para as quais foi dirigida a palavra de Deus. Ou seja, eram falsos deuses e a palavra de Deus vem para se demonstrar a verdadeira, a ser seguida. Então, em tom de ironia, Jesus continua falando, então, ali no versículo 36, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu blasfemas. O povo que não tem um grão de fé, que não segue uma palavra, que distorce tudo de acordo com os seus próprios interesses, julga Jesus. Versículo 37 e 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Se ele chega falando que ele é filho de Deus e não promove as obras, não apresenta a sabedoria que ele tem com ele, ninguém acredita que ele é filho de Deus. Mas da mesma forma, mas se faço e não me credes nas obras. Mesmo ele fazendo e o pessoal não acreditando, então que acredite nas obras que ele fez, nos ensinamentos que ele passou. Porque assim é um milagre que vem do divino, que é Deus, e assim se glorifique a Deus. Para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Continuando então ali no capítulo 11, versículo 4, Jesus, ele diz que o primo dele, Lázaro, ele não está passando por essa situação para de fato morrer. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Ou seja, com o acontecimento com esse primo dele, de Jesus, Deus vai ser glorificado, porque Jesus vai até o local e faz a ressurreição de Lázaro, que
volta totalmente a glória para Deus, e assim Jesus é glorificado por esse intermédio, sendo mais um fato para que aumente a crença em que Jesus é, de fato, é verdadeiramente o Filho enviado por Deus. No versículo 9 e 10, para mim é uma coisa muito subjetiva, não consigo identificar ou sugerir uma coisa realmente mais clara para se definir, porque me parece ser que enquanto é dia, existem muitas pessoas que têm a crença nas profecias que vinham do antigo evangelho, no interesse de seguir um bom Deus, um Deus justo. Durante o dia as pessoas conseguem ver que o que está acontecendo é uma coisa real, não é uma armadilha, não é uma artimanha, é o que eles realmente estão vendo. E durante a noite não se consegue identificar o que acontece, porque tem a escuridão, fica mais difícil a visão. E também Jesus, ele andando durante o dia, ele é visto por essas pessoas que precisam ver ele. E ele pode ser então essa luz, a luz deste mundo, não sei a que se refere, né? Mas se andar de noite, ali no versículo 10, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou pode ser que Jesus não anda de noite, pode ser que pessoas mais maldosas andem de noite, que coisas mais perversas e mais vulgares acontecem de noite, milhares de coisas, né? Então eu entendi mais ou menos por aí, então não tem como eu dar uma clareza nisso aqui, porque eu também não consegui entender exatamente. No capítulo 11, versículo 25, Jesus fala que ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição, pelo que eu vejo, é a pessoa vive a vida em pecado, perdida, e quando ela entende Jesus, quando ela busca e consegue se cumprir com as coisas que a Bíblia ensina, com as palavras que Jesus deixou em testemunho, essa pessoa consegue ser ressuscitada para ter uma paz durante o período que ela vive. E a vida, quando ele fala sobre a ressurreição e a vida, no caso da vida, é quem segue os ensinamentos que Jesus deixou, esse tem uma vida cheia, completa, realizada, sem faltas. Eu puxo sempre para um pensamento mais possível, mais realista, né? Eu tento não levar tudo pro lado de tu vai pro céu, tem uma coisa depois daqui e tal. Não, eu penso na vida feliz enquanto se vive. Não tem por que a pessoa passar a vida inteira pensando que tem um céu depois e viver a vida inteira triste. Eu acho que as pessoas têm que buscar acompanhar esses ensinamentos para viver feliz. Tem muita gente que não tem, que tem pouco e consegue ser feliz. E essas pessoas muitas vezes entendem que o valor de cada coisa. Se tu for pensar, a família é tudo o que importa no mundo.
tu ter uma família unida, tu nunca vai estar sozinho, e tu ter amigos de verdade, que também podem ser uma família, tu sempre vai estar completo. Nunca vai te faltar nada, sempre vai ter a felicidade na tua volta. E mesmo quando não seja feliz, tu ser grato e entender que nada te falta. A gente tem tudo e reclama bastante, mas quando tu bota, realmente para pensar um pouquinho, tu vê que, é verdade, não me falta nada. Então eu sempre penso, a gente deve buscar a vida, o paraíso que todo mundo fala. O paraíso é aqui, o inferno é aqui, aí cabe o que tu busca pra tua vida. Se tu seguir os ensinamentos de Jesus, tem muita coisa aqui que eu tô lendo aqui, tô documentando, né? Que cabem a ser seguidos. Muita coisa. E quando a gente não consegue seguir, é porque nós somos falhos, nós temos ganância, nós temos vaidade, nós temos vários problemas que precisam ser sanados. Mas quando tu tá conhecendo a Bíblia, conhecendo os ensinamentos, tu começa a pelo menos bater aquela consciência, putz, errei nisso, próxima vez eu vou tentar corrigir. E assim tu vai indo, vai sempre forçando. Quando vê, tu começa a praticar aquilo que tua consciência lá no fundo te disse um dia. E aí tu praticando isso, tu vai começar a ter mais paz contigo mesmo. E imagina mais pessoas pensando da mesma forma, se não vai tudo melhorar. Então, o céu é a terra e o inferno é a terra. Se tu plantar o mal, vai ter mal pra ti. Se tu plantar o bem, vai ter bem. É uma coisa muito clichê, mas é verdade. A gente escuta bastante essas coisas aí de várias pessoas. E muitas vezes entra no ouvido e sai no outro, né? Mas se a gente tiver interesse realmente, melhora. E mesmo que o mundo inteiro não melhore, se tu conseguir ficar em paz contigo, acompanhar o que está escrito e relevar muita coisa. Imagina, olha, Jesus passou por tanta bronca nesse período, até aqui em João 11, 26, que é onde é que nós estamos, né? Olha quanta bronca, e o cara não revidou nada, não fez nada. O cara, isso aí podia ter levantado a multidão, olha quantos não seguiam ele. Vai levantar a turma aí, vamos fechar o pau. Não, o cara seguiu quieto e foi fazendo. Pô, meu, então a gente é nós com nós mesmos. Nós temos que olhar para nós, independentemente de como tá o mundo. Mas o fulano não faz e tá bem. Bom, aí é com fulano, mas tu tem que fazer o que tu entende que é certo. E se tu entende que esses ensinamentos são certos, segue os ensinamentos e não olha pro fulano. Agora, nessa continuação aqui, quem crê, do versículo 25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso aí não tem como dizer. Aí foge da realidade que eu falei, que eu sempre busco, né? Aí é uma coisa muito mais mística, não sei, não tem como nem... Até dá pra pensar em alguma coisa, mas eu não acho plausível. Vai da tua crença, daí a gente pode fazer o nosso céu na terra e ainda ter a continuação em outro espaço, em outro local que esteja reservado, mas aí não tem como dizer, né? É isso, é o que tu acreditar, o que for melhor pra ti acreditar, acredita, maravilhoso. Se te faz bem acreditar que depois daqui tem um lugar
como se promete, como muitas pessoas falam, maravilhoso. Pensa assim e seja feliz. Agora eu pensei um pouquinho. Ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A pessoa, por mais que tenha feito um monte de cagada a vida inteira, feito mal e tudo, mas diante da situação dela, não é justificativa assim, né? Mas se Jesus está dizendo, né, a pessoa fez um monte de coisa ruim e ainda que ela morra, se ela tivesse acreditando em Jesus a vida inteira dela, mesmo que ela morrer, ela vai ter paz na vida, por alguma misericórdia ou por algum dever que de fato essa pessoa tenha que estar fazendo no mundo, porque até o mal tem função no mundo. Então é isso. A gente não cabe a nós julgar, é Deus, Jesus. E se Deus entender que essa pessoa é digna da misericórdia dele, então esse viverá durante a vida, vai ter paz durante a vida inteira, mesmo fazendo maldade. Então, diante de tudo que eu disse, mesmo puxando para um lado mais realista, mais do cotidiano e vivência normal, né, das pessoas, eu acredito ainda assim que Deus faz o impossível e que a força dele é inimaginável. Então a crença de um outro mundo, de um outro local, toda, para mim, é possível. Para mim, tudo que está escrito aqui puxa pro lado místico, puxa pro lado espiritual, pro lado real. Então vai de vários entendimentos e da boa vontade das pessoas em conviverem, em estar em harmonia e não se autocondenarem, porque quem vai julgar é Jesus. Tudo que tu deve fazer é não dar fim à tua própria vida, porque até o último momento tu tem a oportunidade de fazer o certo e de acreditar nele e reverter tudo. Ter paz em todos os sentidos, seja em outro local, seja a vida em outro local, seja a vida aqui. Cabe a nós ter fé. Só fazendo um complemento, ninguém sabe quando é o fim, né? Então, pode ser agora. Então, vamos tentar fazer no primeiro momento que te tocar, que te der. Putz, eu tenho que mudar. E aí se esforça até conseguir. Não desiste. Na tua oração, pede bom ânimo para Jesus e toca a ficha. E uma observação, pode ler até o final do capítulo 11, que na próxima eu vou a partir do capítulo 12.